Botando Bom, para lição, gravar. lição 142, qual é o livro, Guilherme? É Fonte Viva, eu abri ao Fonte Viva. acaso, tá? Tudo bem, não, tudo bem, só para eu comentar. O livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, lição 142, não furtes. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, espoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitastes o Evangelho por norma de derivação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as suas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, agradecido, Senhor, pela oportunidade da hora, queremos, Senhor, te pedir as tuas bênçãos, que tu possas, Jesus, nos envolver com muita luz, com muita paz, e que o estudo da noite, Senhor, possa transcorrer conforme, Jesus, a tua programação. E que possamos, Senhor, estar cada vez mais, Senhor, compenetrados desta doutrina maravilhosa, Senhor, que tanto vem nos esclarecer, nos orientar para a nossa jornada diária. Te pedimos, Senhor, a tua bênção para o nosso irmão Guilherme Kremer, que fará o estudo da noite. E que possamos assim, Jesus, continuar envolvidos por ti, na tua doce e santa paz, hoje, agora e por todo sempre. E assim seja, graças a Deus. Assim seja. É contigo, Gui. Posso? Assim seja. Bem, eu queria dar, inicialmente, boa noite para todos que estão participando desse estudo, destacando sempre que, para mim, reveste sempre de muita alegria quando eu posso participar de alguma atividade do André Luiz. Talvez numa outra reencarnação eu consiga até participar mais, ter esse merecimento, porque é uma casa que já estamos acostumados a vivenciar e recolher muitas bênçãos, né? Eu brinco até muitas vezes, eu acho que eu vou ter que vir aqui umas 3 encarnações só para pagar aquilo que eu devo às bênçãos que eu recebo através do André Luiz. Então, é uma alegria sempre grande quando tenho essa oportunidade e agradeço a vocês que me convidaram, né? E a nossa reflexão, vocês estão ouvindo bem? Estão, né? Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão colocando um pouco do momento religioso que a humanidade está vivenciando, que, segundo a doutrina espírita, como ela nos ensina, nós estamos num momento de transição, conhecida como a transição planetária. Estamos saindo aí de uma condição de provas e expiações para um mundo de regeneração. É interessante que esses tempos eles confirmam todos os pensamentos que foram descritos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento sobre o juízo, porque, na essência, nós estamos vivendo aquele
pensamento religioso que encontramos no cristianismo e também no judaísmo, do juízo, aquele momento de separação, onde ocorrerá uma separação entre aqueles que estão salvos, isto é, aqueles que permanecerão aqui na terra, aqueles que herdarão a terra, e aqueles outros que deverão migrar para um outro planeta para dar continuidade ao seu progresso. Eu li uma vez que o profeta Isaías, que viveu aí no ano 800 a.C., ele já falava que o juízo seria como na colheita das azeitonas numa oliveira. E a colheita da azeitona na oliveira é através de vibração. Vocês vejam que ele, há 2.800 anos atrás, ele já tinha, né, uma percepção de que essa separação seria vibratória, o que certamente será, bem sabemos, né? Aqueles que já estão voltados para o bem irão permanecer, enquanto que aqueles outros não. Esse pensamento do juízo veio através de literaturas que encontramos também no Velho e Novo Testamento, que é referenciada como os Apocalipse, que é uma palavra que significa revelação. Evidentemente, falando de acontecimentos futuros, tinha que ser muito simbólico, e esses Apocalipse sempre foram assim, bastante simbólicos. Eles têm um simbolismo muito grande. No Novo Testamento, até, nós encontramos uma visão das profecias futuras, no Apocalipse, até de Jesus, que lá na Semana da Páscoa ele trouxe o seu discurso profético. Paulo, aliás, inicia o Novo Testamento na primeira carta aos Tessalonicenses falando sobre isso. E depois veio o evangelista João, já no final do século I, trazendo essa visão. É interessante que no judaísmo, como também no cristianismo, sempre se ligou essa visão dessa transição ou desse juízo com a vinda de Jesus, como se fosse o dia do Senhor, a segunda vinda. Tanto que hoje vocês que eventualmente acompanham aí as pregações protestantes, eles estão falando muito dos sinais da vinda do Senhor, né? Até decorrentes da pandemia, sempre que acontecem alguns problemas assim difíceis, eles começam a identificar esse retorno do Senhor, né? Como já era conhecido lá da época do Velho Testamento. Portanto, na nossa visão do doutrina espírita, acho que entendemos que esse Senhor já veio, né? Século XIX veio o Espiritismo, o Espírito de Verdade. Na minha visão, aí cada um tem uma, né? Na minha visão, o Espírito de Verdade é o próprio Jesus. É interessante que no século XIX, até oriundo do século XVIII, quando o Isaac Newton, que era, na verdade, um grande cientista, né? Ele trouxe as leis da física, enfim, o cálculo infinitesimal, mas ele gostava muito das questões relativas ao juízo. Então, ele fez um estudo comparativo entre, por exemplo, o Apocalipse de Daniel, que é o do Velho Testamento, com o Apocalipse de João. Ele escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre isso. E ele entendia que esse final aí desse processo, desse juízo, seria por volta do ano 2060. Impressionante o Isaac Newton. Eu ouvi, não sei se é verdade também, né, gente, que mas acredito que sim, que o Chico Xavier teria comentado que a transição estaria, assim, de certa maneira, amadurecida, né, já com suas feições e mais completada por volta do ano 2059. Eu fiquei, poxa, o Isaac Newton, também é Isaac Newton, né? Ele mirou e foi em 2060. E é interessante, o século XIX, o primeiro quartel, os primeiros 50 anos, foi um movimento muito grande, porque as pessoas começaram a fazer as contas de quando chegaria esse Senhor, porque com a chegada do Senhor, iniciaria, então, verdadeiramente esse processo de separação, esse juízo, né? E, a partir dos cálculos lá de um pastor chamado William Miller, né? Ele até criou o millerismo. Ele estabeleceu que seria em 1844.
milhares e milhares, foi um movimento fortíssimo. Milhares e milhares de pessoas aguardavam esse retorno do Senhor para a inauguração do juízo. Evidentemente, ele o fez baseado até nas profecias do Apocalipse de Daniel. E muitos confirmaram, então estava todo mundo esperando, né? É interessante, em 1844, por volta aí desse ano, tem o início das manifestações espíritas que iriam comitar realmente com a vinda do Senhor. Então, eu acho que o William Miller, porque acabou não vindo ostensivamente, né? Foi até uma decepção. A partir daí surgiram os adventistas, enfim, foi um movimento cristão muito forte. Mas eu acho que ele estava certo, realmente, por volta de 1844, surge, então, Jesus de volta através da nossa doutrina espírita. Evidentemente, sabemos que esse processo de transição planetária certamente não começou agora, em 2022, nem com essa pandemia. Entendo que ele tem iniciado no início do século XX, que foi um século muito difícil, foi um dos séculos mais sofridos que a humanidade já vivenciou. Mais de 180 milhões de pessoas morreram em todas aquelas guerras que foram realizadas. Foram várias guerras, um sofrimento assim terrível, campos de concentração, bomba atômica, mais sofrimento que aquilo é impossível. Então, entendo que esse processo dessa transição começou realmente no século XX. É interessante até que, ao início do século XX, surgiram aquelas ideias, né, filósofos como Nietzsche, outros, Feuerbach, era a tese do Deus está morto, né? E até isso refletia, por exemplo, naquele posicionamento, a gente construindo o Titanic, nem Deus afunda o Titanic. Na primeira viagem, ele já afundou, como sabemos. E as projeções eram muito pessimistas no século XX. Em cima de todas essas dores, se esperava o seguinte, que ao final do século, Deus estaria como que morto, esquecido. Mas o que surpreendeu foi justamente o contrário, né? As pesquisas que foram realizadas no final do século XX mostravam que 90% da população acreditava em Deus. É interessante. Claro que acreditar é uma coisa, agora você ser religioso, se praticar, sabemos que é outra coisa, né? Então, esse número reduz para talvez aí uns 70%. É interessante que esses indicadores surpreenderam muitas pessoas e provavelmente até levaram a desenvolver uma série de teses como sociais, enfim, mas o que eu mais gosto são dos neurocientistas, né? Porque esses neurocientistas que estão bastante ativos a partir principalmente aí do final do século XX até agora, né? Eles estão vasculhando, né, o cérebro humano com todos esses aparelhos que existem de imagem, né? Eles se utilizaram até de um acontecimento que ocorreu no século XIX, que em 1855 foi descoberto num sítio, ao acaso, por trabalhadores que trabalhavam operários numa mina de carvão no Vale do Rio Neander, na Alemanha. Eles descobriram ali os ossos dos neandertais, que eles conviveram com Homo sapiens sapiens, né? E eles acabaram sendo absorvidos. Ninguém sabe por quê, mas eles tinham até um cérebro, eles eram mais antigos, mas tinham um cérebro até um pouco maior do que o nosso, né? E aí eles viram o seguinte, que com esses neandertais, eles também descobriram que havia assim, cultos religiosos pelos mortos, indicando uma reverência a um ser superior. E aí eles começaram a pensar, no momento que o ser humano, ou tem um neandertal, tem um cérebro igual ao do ser humano, ele começa a acreditar num ser superior. Será que Deus não está no cérebro?
Essa é a grande pergunta desses neurocientistas. Aí eles começaram a pesquisar, aí vão cientistas como Andrew Newberg, que é um radiologista lá na Universidade da Pensilvânia. Ele fez uma experiência muito legal. Ele pediu, por exemplo, que monges franciscanos entrassem em um êxtase religioso, né? Uma oração, enfim. E aí ele começou a captar e identificar as regiões do cérebro que eram ativadas quando esses monges tibetanos ou monges budistas entravam nesse êxtase. Depois chamaram freiras católicas para realizarem a mesma atividade, e as mesmas áreas eram ativadas. Então, esse Andrew Newberg, ele avançou muito sobre isso. Hoje ele fala o seguinte: ele não pode afirmar se Deus existe ou não, até que ele tem um livro assim que tem um título bem curioso. Por que Deus não vai embora, né? Apesar de todo aquele sofrimento, por que Deus não vai embora? Porque para ele assim parece que Deus está no cérebro, né? É uma construção cerebral, mas ele até evolui um pouco. Ele afirma que ele não pode provar que Deus existe, mas ele afirma que o cérebro ele foi conformado para se adorar a Deus. Eu li depois que um outro pesquisador americano, que está no Canadá, lá em Ontário, na Universidade de Sunbury, ele fez o seguinte, aliás, uma ideia bastante inteligente. Ele pegou aquelas áreas que são ativadas no cérebro quando vocês têm um processo religioso, um momento religioso, um êxtase, e aí ele fez um capacete, onde ele procuraria ativar essas regiões, e aí a pessoa ia ter um encontro com Deus. Então, ele foi até apelidado esse capacete de motocicleta no laboratório dele, capacete de Deus, que ele vai lá, ele começa a ativar aquelas áreas e a pessoa teria um encontro com Deus. Mas o que vimos realmente, na essência, é que Deus continua em alta, né? Apesar de todas essas considerações que eu fiz. Hoje nós temos 2,4 bilhões de cristãos, temos 1,8 bilhões de muçulmanos. Os muçulmanos hoje se constituem a religião que mais cresce, né? Então, na taxa de crescimento atual, pode ser até que em 2050, por exemplo, exista tanto o número de cristãos seja igual ao de muçulmanos ou dos muçulmanos, se permanecer a mesma taxa de crescimento. Desses 2,4 bilhões de pessoas, eu queria fazer um comentário que eu soube há pouco, compartilhar com vocês, né? Que 350 milhões de cristãos hoje sofrem bastante. Eles são regiões onde o cristianismo é perseguido. Existem 50 países, e tem, evidentemente, desses 50, os 10 primeiros são muito virulenta essa perseguição. Parece que eles representam aqueles cristãos dos 4 primeiros séculos que foram perseguidos. São números que me surpreenderam. E essas entidades e ONGs que fazem o acompanhamento dessa perseguição, eles estimam que 15 cristãos morrem diariamente por causa dessas perseguições. São 350 milhões de pessoas. 12 são presos e 5 são normalmente sequestrados. Hoje, nesse momento, nós, graças a Deus, não temos podemos professar nossa fé com tranquilidade, mas esses cristãos nos remetem àqueles cristãos da primeira hora, onde eles também eram perseguidos com uma crueldade parecida. E, evidentemente, temos que destacar que uma fatia muito ínfima, né, dos cristãos, que são os cristãos espíritas. Infelizmente, é um percentual ainda muito pequeno, embora seja a religião que mais cresça no Brasil,
não, eu acho que nós somos, talvez, aí 3% da população brasileira, mas é a religião que onde se pratica, se procura praticar o evangelho redivivo, a exemplo como era praticado naqueles 3, 4 primeiros séculos, onde o cristianismo foi muito perseguido. Então, hoje nós temos, é o termo até muitas vezes utilizado, a cristofobia. Eu fico pensando, né, como é que nós que adoramos, né, Jesus para nós é tudo, né? E ele é tudo, tem uma cristofobia. 350 milhões de pessoas no século. Aliás, foi uma consequência até um pouco da pandemia, porque em 2019 era um número menor. Era um número menor. Em 2020 aumentou. E os indicadores são bastante difíceis. E o outro grupo é o grupo de espíritas, somos muito pequenos, mas que procuramos vivenciar o evangelho na sua pureza, nas suas práticas, que são bem diferentes, né, das práticas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, muitas vezes ligadas ao formalismo religioso. Evidentemente, esse crescimento do cristianismo, temos que destacar aqueles 3 primeiros séculos, até porque fizemos referência a esses 2 grupos, né? O que surpreende muito na mensagem cristã é como ela se desenvolveu com uma rapidez tão grande naqueles 300 primeiros anos. Como? Quer dizer, num cenário de perseguição, o próprio Cristo era um homem pobre, sem estrutura econômica, ele não tinha a estrutura religiosa para lhe dar suporte, os seus auxiliares eram homens simples. Ele teve o menor ministério público, que pode algum revelador da verdade, cerca de 2 anos e meio. Todos os outros reveladores da verdade tiveram vários anos para trazer a sua mensagem. Jesus foi uma mensagem curtinha e ela se desenvolveu de uma maneira impressionante. Aliás, isso, quando surgiu o racionalismo, foi o que sempre chamou a atenção desses racionalistas, né? Era justamente essa figura impressionante, né, de alguém que era pobre, sem estrutura, viveu numa região secundária do Império Romano, a influência que ele teve. Claro que esse desenvolvimento estava muito ligado à própria humanidade, o Império Romano na época, que ele estava preparado para receber essa mensagem, senão Jesus não teria vindo, né, gente? Estava já preparado. Um outro fator muito importante nesse desenvolvimento foi justamente aquela esperança da vida futura, com a imortalidade da alma, né? A ressurreição de Jesus foi fundamental, né? Aí nós vamos ligando, né? Teve a crucificação para ter aquela visão da imortalidade da alma, porque ficamos a perguntar, né? Se não houvesse a certeza da ressurreição, de que a vida continua, quem queria enfrentar o sacrifício se não tivesse essa certeza? Por que aqueles cristãos enfrentaram tudo que enfrentaram? Porque eles tinham certeza da imortalidade da alma. E isso, evidentemente, foi um fator de como se fosse um catalisador para que essa mensagem crescesse mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E a outra personalidade, ou outro fator que nós devemos mencionar, certamente é Paulo de Tarso. Sabemos que ele teve uma função bastante importante, porque Jesus ele trouxe o evangelho e ali na Palestina foi a algumas regiões não pagãs, foi até a Fenícia, mas precisava esse evangelho ser espalhado e coube essa missão a Paulo e que soube bem desempenhar, né? Realmente, às vezes, nós ficamos avaliando, né, a atividade de Paulo, nos parece que ele seria assim, um super-homem, né? Ele não era um homem, ele é um super-homem, né? Para fazer tudo que fez, trabalhando, enfrentando todas as dificuldades possíveis e imaginárias,
Mas ele era um homem como a gente, né? Ele sentia medo, sentia angústia, ele afirmava que meus joelhos estão a tremer, né? E se Paulo tremer, imagina a gente, né? Mas ele tinha essa decisão desde o encontro que ele teve com Jesus, que nos mostra que certamente Paulo foi um grande médium, na verdade. Paulo foi um grande médium, até que eclodiu aquela sua mediunidade naquele encontro com Jesus a caminho de Damasco. Evidentemente, sabemos que Paulo resolveu levar o evangelho para a gentilidade, para tanto, ele realizou 3 viagens. Essas viagens não são... É difícil até nós entendermos essas viagens, porque viagem para nós hoje é uma coisa até bonita, gostamos. Naquela época era de grande dificuldade, repleta de perigos. A navegação, então, era algo desesperador, e ele ia. Então, eram viagens que duravam 2 anos, 2 anos e meio. Então, ele fez a primeira viagem, e aí foi lá para a região ainda da Turquia, né? E semeando onde podia semear, criando núcleos cristãos. E aí aconteceu a segunda viagem e depois a terceira. É interessante que quando, ao terminar a primeira viagem, aconteceu uma coisa que foi bastante importante. É aí que eu quero destacar a participação de Paulo, né? Porque o grande perigo que a mensagem cristã sofreu quando ela foi trazida por Jesus foi dela se tornar mais uma seita judaica. Esse foi o grande perigo. Não foram as perseguições, a pouca estrutura dos cristãos na época, não. Era essa mensagem, o cristianismo, se tornar uma seita judaica. Era um risco enorme, porque o evangelho estava sendo trazido num campo com tradições muito antigas, mais de 1000 anos de tradições, e você trazer uma mensagem, você ser incorporado por essa mensagem, era a coisa mais fácil do mundo. Na época de Paulo, existiam quase 26, mais de 25 seitas judaicas. E Paulo se apercebeu disso com uma clareza enorme, porque ele era judeu, doutor da lei. E aí ele começou a combater esse perigo, que seria um perigo real. Então, ao final da primeira viagem, o nosso Emmanuel, né, relata muito bem, e nós, na Epístola aos Gálatas, como também nos Atos, tem o primeiro concílio, conhecido como primeiro concílio de Jerusalém, né, onde se reúnem ali as figuras de Paulo, de Pedro e de também Tiago Menor, que era o líder daquela igreja de Jerusalém, e ele estava tentando sobreviver ali. Paulo até depois, condescendente com ele, entendeu que o Tiago ele estava tentando, de certa maneira, sobreviver, né? Mas então ele começou a fazer várias concessões, né? Eram aqueles cristãos judaizantes, né? Que estavam... Antes de você ser cristão, você tinha que ser judeu, depois você ia ser cristão. E Paulo ali se posicionou contra isso. Basta você, quem já leu o livro, conhece bem essa passagem. E aí Paulo recebe a autorização para que ele fosse pregar realmente para os gentios, né? E assim ele fez. Aí ele fez a primeira viagem, aí por volta aí do ano 49 ele teve esse primeiro concílio lá em Jerusalém, depois ele fez a segunda viagem, sempre fazendo as suas fundações. A ideia dele era até visitar aquelas comunidades que ele fundara durante a primeira viagem, só que nessa segunda viagem, ele, quando estava em Trode, ele recebeu orientação espiritual de seguir para a Macedônia, isto é, se deslocar para a Europa. Ele estava na região da Turquia e foi para a Europa. Hoje, você ir da Turquia para a Europa é fácil, acho que tem até uma ponte
que se liga. Mas naquela época, Paulo não tinha nada disso, tinha que pegar uma embarcação e, para ele, era sempre uma dificuldade, porque era um risco, né? Naquela época, por exemplo, no inverno, você não tinha... Ninguém navegava no inverno, porque aí era quase um suicídio você sair com um barco no inverno. E aí ele foi para a Europa e iniciou a evangelização da Europa. E ele fundou várias comunidades, Tessalônica, Filipos, enfim, foi fundando comunidades, tanto que Tessalônica foi a sua primeira carta, né, aos Tessalonicenses, e a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses foi a sua primeira carta, onde ele escreveu, e muitas pessoas consideram como o primeiro texto do Novo Testamento, né, porque essa carta teria sido escrita aí por volta do ano 50, 51, e os evangelhos estavam fechados, de certa maneira, estruturados depois dessa data. Então, muitos entendem que o Novo Testamento tem seu início com essas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E ele esteve também em Atenas, e aí teve uma decepção muito grande. Paulo Emmanuel relata bem isso. Ele chegou lá, coitado, parecia até um miserável, né? Um mendigo de tantas dificuldades, mas ele estava encantado, né? Mas era muito difícil, porque Paulo estava trazendo a sabedoria de Deus, né? E os gregos estavam sempre ligados à sabedoria do mundo, e aí não tem conciliação. Ninguém quis ouvir a Paulo. Tanto que o Emmanuel comenta que, quando ele saiu de Atenas, ele chorou, porque ele pôs a culpa nas suas próprias deficiências, né? Como é que ele não conseguiu cativar nenhum ateniense para fazer uma comunidade, né? Mas dali ele foi para Corinto, ainda na segunda viagem missionária. Em Corinto ele conseguiu desenvolver uma comunidade bastante operativa, mas Corinto era uma cidade muito difícil, porque a Corinto ela ficava num istmo entre a Grécia Central e o Peloponeso. Então, era banhada por 2 mares, havia um sistema de... Hoje existe até um canal, foi criado um canal no século XIX que liga os 2 mares, né? Que banham aquela cidade, né? Na época eram uns rolos, né? Os barcos, você colocava o barco em cima desses rolos e conseguia sair de um mar para outro. Então, vocês podem imaginar a quantidade de marinheiros que existiam em Corinto, comerciantes, né? Também tinha um templo que era dedicado à deusa Afrodite, então tinha aquelas sacerdotisas que se prostituíam. Então, era um cenário bastante difícil para você desenvolver uma comunidade cristã, né? E ainda as contrariedades e as perseguições que ele sempre sofreu daqueles cristãos ligados ao judaísmo, né? Que eles iam onde Paulo estava para tentar denigri-lo, enfim, combatê-lo. Então, ele tinha sempre essa preocupação. Além das preocupações normais, Corinto tinha essas dificuldades. E, quando ele estava em Corinto, começou a chegar, então, também vários pedidos de ajuda daquelas comunidades que ele já fundara anteriormente. E aí, ele, inspirado por Jesus, como nos informa Emmanuel, ele acaba se utilizando de um recurso que era muito importante na época, que eram as cartas. Não existia um correio naquela época. O único serviço formal era do Império Romano, né? Mas eram cartas de governo, né? Quando as cartas particulares, você tinha que mandar um mensageiro para levar aquelas cartas. Mas, de qualquer maneira, foram bastante eficientes, foi uma orientação direta de Jesus, onde ele teria também a ajuda de Estevão para escrever. Ele chegou até a nós cerca de 14 cartas, outras foram perdidas, não sabemos até se foram também desaparecidas. Como Paulo era perseguido, algumas cartas podem
ter sido destruídas, enfim, mas nos chegou essas cartas e tem um farto material para o desenvolvimento de toda a teologia cristã, né? E, a partir dessa passada, então, em Corinto, ele começa a produzir as suas cartas. E aí ele realiza a sua terceira viagem missionária, ele inicia essa viagem passando em Éfeso. Lembre-se que Éfeso era uma grande cidade, ali já morava João com Maria. João vinha cuidando de Maria, até pedido do próprio Jesus na cruz, e João atendeu e cuidou de Maria, e ele estava vivendo em Éfeso. Era uma cidade também muito ligada às adivinhações, porque tinha um grande templo a uma deusa romana importante, o Artemísio, e a pregação de Paulo trouxe muito problema para ele, porque as pessoas começaram a ver que a sinceridade, a justeza dos seus conceitos, né? E começaram até a abandonar aquela ligação que eles tinham com o Artemísio, enfim. Aliás, trouxe até um problema para ele, porque havia um comércio, né, de quinquilharias, né? Em todo templo tem, né? Os ourives, a pessoa que vai no templo aí tem que levar alguma recordação, ainda assim é hoje, né, gente? E tem as coisas mais loucas, né, do ser humano. Uma vez eu estava lendo, só fazer aqui um intervalo, que tinha uma pessoa lá em Israel que, pela internet, ele vendia uma latinha onde tinha o ar do local que você quisesse, o ar. Então, se quisesse do túmulo de Jesus, tá, do Monte das Bem-aventuranças, o ar. Aí eu fico imaginando, né? Você abre aquela lata, o ar vai embora. O cara vendia o ar. E não era de outra maneira lá no Artemísio. E, evidentemente, as pessoas deixaram de comprar. E aí houve uma revolta muito grande. Paulo foi até expulso, porque não seria morto lá em Éfeso. Mas, antes disso, e aí vamos encaminhando aqui já para a nossa final aqui do nosso comentário, ele recebeu alguns mensageiros lá de Corinto. Reparem, ele fundou a comunidade de Corinto na segunda viagem, estava em Éfeso na terceira viagem, ia até passar em Corinto, mas recebeu uma série de informações que a comunidade estava com uma série de problemas. E eram basicamente 3 problemas, né? O primeiro problema eram as divisões. Os gregos, isso é muito do grego, né? Se 2 pessoas estão conversando lá na Grécia, se formarão logo 2 partidos, um contra ou a favor. Isso é muito do grego, né? Até porque acho até que a filosofia se desenvolveu lá por causa disso, né? Essa característica deles. Mas era um problema na comunidade nascente as divisões. E aí eu vou ler um pouquinho só depois que vocês vão identificar esse problema. A outra questão era aquela importância que eles davam à sabedoria, né? Ali é o berço, né, da filosofia, né? Então, eles estavam muito aferrados ainda àquela sabedoria, filosofia do mundo. E, por terceiro, a questão do moral. Até porque, como eu coloquei, Corinto era uma cidade bastante turbulenta, né? Tinha esse templo, a deusa Afrodite, então era uma situação bastante complicada. E vinham acontecendo alguns problemas e Paulo tratou de resolvê-los. Nessa segunda carta, na primeira carta aos Coríntios, que ele escreveu quando se encontrava ainda em Éfeso, antes de acontecer aquele movimento onde ele seria expulso pelos ourives de Éfeso. E ele escreveu, então, essa primeira carta. Na verdade, dizem que ele escreveu 6 cartas para os coríntios, mas chegou até nós apenas 2. Então, essa primeira ele escreveu, e, além disso, uma referência muito importante, ele traz referências
para os coríntios de como realizar as reuniões que eles chamavam pneumáticas, né? Porque o mediunismo sempre existiu no povo de Israel, né? Eram as profecias, aquele Isaías que eu comentei, ele fez uma escola, quase uma escola de médiuns. Nenhum rei judeu ia fazer alguma coisa, nenhuma luta, se não houvesse, se ele não ouvisse, né, a voz espiritual. Então, a mediunidade existia. Tanto que a mediunidade era tratada como profetismo. Quando veio Paulo, eles começaram a ver como se fosse pneumático, né? Pneuma é espírito, atividades espirituais. E aí nós vamos vendo como a mediunidade era tratada nessa comunidade cristã nascente. Paulo era médium e ele, como as comunidades que ele fundou, certamente faziam as suas reuniões pneumáticas, as suas reuniões mediúnicas. E Paulo também trouxe uma série de orientações nessa primeira carta aos Coríntios. Então, para a gente avançar, e também, olhando aqui, ainda tem um tempinho, vamos recordar algumas passagens dessa carta de Paulo aos Coríntios, onde ele, evidentemente, é uma carta muito bela, tem outros assuntos importantes. Tem, por exemplo, nessa carta, aquele discurso que Paulo fez sobre a importância da caridade, o hino ao amor, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá se encontra nessa carta. Então, vocês vejam a riqueza e a importância dessa carta. Então, lembre-se daqueles problemas que eu fiz referência, né? O primeiro, das dissensões na comunidade, né? Então, Paulo escreveu assim: eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Ele não queria o mesmo pensamento, no mesmo modo de pensar. Meus irmãos, alguns da casa de Cloé era uma amiga de Paulo, que provavelmente vivia lá em Corinto, me informaram que entre vocês existem brigas. Eu me explico. É que uns dizem: eu sou de Paulo, era o grupinho de Paulo. E outros: eu sou de Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria, muito culto, muito culto, falava muito bem, até falava, talvez, assim, no seu discurso, muito melhor do que Paulo, e tinha também, então, uma influência grande. Então, tinha o grupinho de Apolo. E outros mais, tinha uns que falavam que eu sou de Pedro, o apóstolo. Tinha o grupinho daqueles que adoravam a Pedro. Outros ainda, eu sou de Cristo. Tinha alguns que eram ligados ao grupinho de Cristo. E aí Paulo colocou, né? Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ele botou até nele mesmo. Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Realmente, isso é algo que nós temos que estar sempre atentos, né? Eu, na minha visão, acho que uma característica muito forte, que ainda de um planeta de provas e expiações, são as divisões. As uniões são mais difíceis, tudo acaba se dividindo. Até no meio religioso, essas divisões acabam acontecendo, essas dissensões. O Império Romano tinha um brocado muito conhecido, né? Eu vou dividir para conquistar. Então, nós temos que estar muito alertas, né? Para que não haja essas dissensões na comunidade, porque isso destrói, isso corrói. E Paulo aí procurou chamar-lhes a atenção. Depois, Paulo entra naquela questão que eu coloquei dos coríntios estarem sempre ligados às questões da sabedoria do mundo, né? Então, vamos ler aqui o que Paulo escreveu. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo.
pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois a Escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste mundo? Por acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? De fato, quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não reconheceu a Deus através da sabedoria. Jesus não foi reconhecido. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais, né? Os judeus estavam sempre ligados aos sinais que confirmavam as profecias, né? Quantos sinais não pediram para Jesus? Depois da segunda multiplicação de pães e peixes, foram pedir sinais, outros sinais de que ele era o Messias. E aí Jesus falou: para vocês só o sinal de Jonas, né? Jonas é aquele que foi engolido pela a baleia do Velho Testamento, né? Que ficou lá 2 noites naquela gruta. E Jesus também ficou enterrado duas noites até vir a ressurreição, né? A imortalidade. Ele falou assim, então, para aqueles judeus: para vocês, só vou dar para vocês o sinal de Jonas. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditam. Os judeus pedem sinais, como eu falei, e os gregos procuram sabedoria. Nós, cristãos, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Realmente, Jesus trouxe a sabedoria de Deus, está ligada aos valores espirituais, né? O grande problema é que, até então, e ainda vive o valor material. Jesus apresenta um valor espiritual. O grande problema é que eles são simétricos na maioria das vezes. Se eu faço uma ação e avalio segundo o mundo, eu posso estar vencendo. Mas, segundo os valores espirituais, eu posso estar perdendo. Jesus mesmo colocou: foi um derrotado do mundo. Era pobre, ajudou a todos e acabou crucificado entre 2 ladrões. Se você avalia Jesus segundo o mundo, é um perdedor. Mas ele, como comentou, eu venci o mundo. Então, é essa sabedoria de Deus que as pessoas não conseguiam captar, né? Por fim, ele nos traz uma orientação que todos certamente já conhecemos, né? Aquelas questões sobre a imoralidade, né? Ele colocou o seguinte: posso fazer tudo o que quero? Sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Ele foi bem sintético para os coríntios. Olha, vocês podem fazer o que quiserem, mas nem tudo convém. Analisem aquilo que vocês estão fazendo. E depois, então, por fim, vamos encaminhar o nosso encerramento, Paulo faz um longo discurso sobre a reunião mediúnica, que a mediunidade para ele era conhecida como carisma, né? Eram dons de Deus. E aí ele fez aqui algumas referências que eu acho que vale a pena a gente refletir, que serve para os dias atuais, né? Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outra, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outra, o mesmo Espírito dá a fé. A outra ainda, o único e mesmo Espírito conhece o dom, concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, a outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza tudo, distribuindo os seus dons a cada um conforme ele quer. Procurem o amor. Entretanto, aspirem aos dons do Espírito, principalmente a profecia. A profecia era a comunicação mediúnica mais comum, é como nós fazemos nas nossas manifestações, né? Era conhecido como o dom da profecia. Existia uma outra que é falar em línguas, que até aquele famoso primeiro evento do cristianismo, né, que aconteceu na reunião de Pentecostes, quando cada um começou a falar com uma língua diferente, porque Jerusalém recebia pessoas de várias regiões, então era o falar em línguas. Kardec colocou isso como se fosse a xenoglacia. E, evidentemente, falar em línguas é complicado, né? Porque você fala numa língua que não é sua, evidentemente, com o objetivo para outra pessoa. É interessante esse negócio de falar em línguas, porque essas igrejas pentecostais, né, que vêm lá de Pentecostes, quando os cristãos começaram a falar em língua, num culto religioso, eles começam a falar umas palavras que não têm nada a ver, não tem sentido nenhum. E falam que eles estão falando em línguas, mas Deus está entendendo. É outro sentido. Falar em línguas é xenoglacia, é como se nós estivéssemos aqui e o espírito começasse a falar em aramaico. Realmente, nós não vamos entender, mas alguém vai entender, né? Não é ficar falando, inventando palavras. Uma vez eu estava ouvindo um pastor, ele começou a falar, estou falando em línguas, e começava a inventar umas palavras que eu acho que nem ele estava entendendo, mas ele falava que Deus entendia, né? Mas isso é xenoglacia, né? Entretanto, aspires aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas, como eu comentei para você, não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, diz coisas incompreensíveis. Em mente, fala em outras línguas. Mas aquele que profetiza, fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo. Ao passo que aquele que profetiza, edifica a Assembleia. E aí ele fala sobre a ordem nas reuniões. Vou só rapidamente ler esse trecho. A ordem nas reuniões. O que fazer, então? Quando vocês estão reunidos, cada um pode entoar um canto, dar um ensinamento, revelação, falar em línguas ou interpretá-las. Interpretá-las quer dizer traduzi-las, né? Mas que tudo seja para edificação, quer dizer, todo aquele trabalho mediúnico tem o objetivo de edificar. Se existe alguém que fala em línguas, fala em 2 ou, no máximo, 3. Quer dizer, não tem uma reunião mediúnica onde todos os médios estão trazendo as suas comunicações. Não pode. A própria doutrina adota isso, né? Você não pode ter mais de 2 ou 3 comunicações, porque senão a mesa fica totalmente instável, né? Um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, que o irmão se cale na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Que realmente você falar em aramaico e não tiver nenhuma pessoa que possa interpretar, não é o melhor caminho, né? Tem que ter alguém que faça essa interpretação. Quanto aos profetas, que 2 ou 3 falem, e os outros profetas deem o seu parecer.
Se alguém que está sentado recebe uma revelação, cale-se aquele que está falando. Vocês todos podem profetizar, mas um por vez, para que todos sejam instruídos e encorajados. Quer dizer, ter ordem e disciplina na reunião. Então, eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês hoje, que me veio assim, a ideia de trazer, né? E só para vocês verem como essa mediunidade era muito rica no judaísmo, né? Eu li que no passado existia em Jerusalém o Campo do Pisoeiro. O Campo do Pisoeiro era como se fosse uma praça. Então, quando um rei ia fazer alguma coisa, alguma ação, alguma luta, ele reunia ali todos os profetas, todos os médiuns, e eles tinham que trazer as informações, todos eles, e o rei, então, iria analisar e verificar qual que ele deveria seguir. Então, eram essas as reflexões. Espero que tenha atendido aí a vocês. Foi assim num espírito mais de conversa mesmo. Então, é isso. Muito obrigado aí a atenção de vocês. Nós que agradecemos, Gui. Foi muito rico esse perpassar aí na história, né, da mediunidade, na visão de Paulo, né? Foi muito rico. A gente vê que realmente a mediunidade estava presente desde o início do cristianismo, né? E agora a gente não é nada novo, né? Na verdade, o plano espiritual sempre esteve presente, e o que a gente está fazendo é aprendendo a lidar com essa realidade e com essa intimidade com os benfeitores, né? Eu queria também ressaltar, né, Guilherme, a oportunidade que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu fiquei muito impressionado com esses números, né, dessa cristofobia. 350 milhões, são 15 cristãos por dia, são mortos. 15. Nossa, que coisa, 12 são presos e 5 são sequestrados. Então, tem 50 países onde essa perseguição é bem detectada. Claro que tem os 10 primeiros, né, que aí, imaginem, né? Então, esses cristãos vivem num ambiente realmente daquela época primeira, né, onde aí era a perseguição mais dos romanos, né? Igualzinho. Impressionante, né, Gui? Se não fosse a doutrina... Temos que agradecer, que o acaso porque não ser existe, cristão aqui, espírita, é uma oportunidade, né? Com certeza, com certeza. Oportunidade de testemunho, né? Somos os trabalhadores da última hora, né? Porque é a fase que está, né, se concluindo desse ciclo, para que a gente possa começar realmente um período de regeneração, e nisso a gente consegue entender que o Espiritismo é a volta de Jesus mesmo prometido, né? Provavelmente esses cristãos estão sendo perseguidos, não existe acaso, né? Devem estar resgatando, né, as perseguições que eles andaram fazendo. São aqueles lá no circo romano, né? Sacrificados. Agora, é muito difícil você ouvir isso, né? Cristofobia, né? Enquanto que, para nós, ele é tudo, né? Para outras pessoas, é realmente uma coisa que não dá para entender, né? Agora, Gui, me explica uma coisa aqui, que você fez eu não sei se eu não entendi corretamente, quando você mencionou que o Evangelho teria começado com aquelas cartas de Paulo. Deixa eu... Porque Paulo bebeu no Evangelho de Mateus, né? Mateus, mas eu não sei se, quando eles falam isso, é a formatação final do Evangelho, entendeu? Uma coisa é você ter lá um pergaminho, entendeu? A outra é a formatação final. Então, não é todo mundo, mas muitos acham que o Novo Testamento começou com essas cartas aos Tessalonicenses, que elas teriam acontecido assim, formatadas antes da forma final do Evangelho de Mateus, de Marcos, entendeu? Na forma que existe hoje. Pergaminhos, né? Na forma que existe hoje no Novo Testamento, esses textos são mais antigos.
Ótimo. Delineados, né? Vamos fazer a prece, nós né? estamos na nossa hora, eu proponho que a gente faça uma prece fechando só a gravação, mas depois a gente possa seguir aí batendo um papo para quem quiser ainda aproveitar a tua presença aqui entre nós. Isso. Seria ótimo. E a Lília vai fazer a prece de encerramento, né? Em seguida a gente continua aí. Vamos encerrar a gravação logo em seguida. Amado Mestre Jesus, com os corações, Senhor, profundamente agradecidos pelas lições da noite, as lições, Jesus, de vida eterna, e nosso também, irmão Paulo, nos trouxe também. Cristianismo, Jesus, a nossa crença em Ti, Senhor, que é profunda em todos os nossos corações. E assim, agradecido, Senhor, te pedimos mais uma vez a Tua bênção, que Tu possa, Senhor, nos fortalecer, nos dando coragem, fé e esperança, para prosseguirmos, Senhor, no Teu caminho do bem, da paz e da luz, agradecendo também aos queridos mentores da nossa casa, por tanto amparo, por tanto acolhimento, por podermos estar, Jesus, aqui neste momento. Tu possas também abençoar o nosso irmão Guilherme, que nos trouxe a lição da noite. E continuarmos, Jesus, guardados por Ti, a Tua santa, doce e divina paz, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.